Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente todo mundo já sentiu: inveja. Então eu te convido a ficar até o final desse conteúdo, que com certeza você vai aprender algo bom que vai ser benéfico para a sua vida. Então, se for legal para você, eu te convido a se inscrever nesse canal, adicionar o sininho e ajudar a compartilhar esse conteúdo. Vamos lá? A inveja, ela é uma energia. Então, todo ser humano às vezes tem medo da energia. A gente precisa entender quais são esses sentimentos e como ele surge dentro da gente, né? Existem 3 estados da inveja: quando eu sinto, quando eu não sei o que fazer e quando eu canalizo. Nós vamos aprender hoje como essas 3 ferramentas, como a gente pode lidar com isso. Lembrando que o cérebro ele é totalmente negativo, né? O cérebro tem uma facilidade muito grande de receber aquelas coisas que são negativas. Como prova disso, as pessoas que mexem nessa questão de marketing na mídia, né? Ela sabe exatamente que o cérebro recebe muita coisa negativa, por isso que na televisão, quando a gente liga os jornais, 80% da notícia são notícias negativas. A gente acaba se atraindo por essas notícias. Então, o cérebro ele recebe muitas informações. Por que os traumas têm tanto peso na vida de um ser humano? Porque os traumas eles paralisam. E por mais que a gente ache que algo do passado foi esquecido, foi jogado no mar do esquecimento, mas algumas consequências de algumas atitudes nossas é por causa dos traumas. E a inveja é um sentimento que é muito presente na vida das pessoas, né? Geralmente elas olham para o outro e dizem: poxa, por que o fulano tudo que ele faz dá certo? Por que tudo que ele coloca nas mãos dele prospera? Por que o fulano tem carro, tem uma casa boa, faz viagens? E quando você... Detalhe, só vai sentir inveja de alguém que está próximo de você ou alguém que você admira muito. Então, sentir inveja é o desejo de você querer possuir algo que o outro tem, que o outro faz com suas habilidades e se torna sucesso. Durante a minha vida inteira, todos os trabalhos e habilidades que eu executei, eu fiz com muito amor. Coloquei aquilo de todo o coração na ação que eu estava fazendo. Mas quando você é alguém frutífero, alguém que dá resultado, possivelmente você vai provocar inveja naquelas pessoas que não conseguem ter destaque nem êxito na área profissional. Você tem que saber lidar muito bem com isso. Você tem que brindar o seu coração e não revidar a inveja. Porque quando você sabe que alguém está com inveja de você, a maioria das pessoas acabam compactuando com aquilo e também, né, acaba retribuindo aquilo que recebe. Geralmente as pessoas que estão carregadas de inveja, elas querem sabotar a ação do outro. Elas querem falar uma palavra que ofenda, elas querem de alguma forma, né, fazer com que aquela pessoa pare o seu processo ou pare de dar resultados. Já teve gente que chegou assim dentro de alguns lugares, de casas bonitas, e acabaram desejando, né, aquele espaço. A inveja ela parte desse desejo de possuir algo que não pertence a você. Tem gente que usa um termo dizendo: ah, eu senti inveja branca. Não existe inveja branca e inveja negra, né? Existe inveja. Todo sentimento de inveja é inveja. O que a gente tem que aprender é dar sentido às coisas que a gente sente para que não possa nos destruir, nos paralisar. Então, existem 2 coisas que a gente não pode esquecer. Uma regra chamada piso e a outra regra chamada teto. A regra do piso é quando você chega naquele espaço e você admira aquilo que existe naquele lugar. Todo mundo já passou por isso. Admira um carro bom, admira uma casa boa, uma roupa legal, ou um jeito de se comportar de alguém. Quando eu chego na fase do piso, eu estou na fase da contemplação.
E isso pode se tornar uma inveja, de você querer possuir algo que é do outro. Quando isso acontecer, aprenda a segunda regra, que é o teto. O teto é quando você descobre que aquela motivação chamada inveja pode ser transformada em algo que vai impulsionar você. Porque se o outro tem, você também pode ter além do que o outro tem. E quem falou isso pra gente foi o próprio Jesus. Jesus um dia disse: aquele que crer em mim e no meu nome farão obras maiores do que eu fiz. Então essa palavra não foi liberada para uma parte de pessoas. Essa palavra foi liberada para todo mundo que acredita e crê no senhorio de Jesus Cristo. Um exemplo disso é, por exemplo, o apóstolo Pedro. Depois dele ter tido aquele encontro com Cristo ressuscitado, que Cristo perguntou por 3 vezes se ele o amava, que era para curar as feridas de Pedro, porque por 3 vezes ele negou Jesus. Naquele momento Jesus falou uma mensagem que era para ele apacentar as ovelhas, ou seja, voltar ao seu ministério. E quando Pedro volta para o seu ministério, o que acontece ali? Ele passa pelas sinagogas onde ouvia as pessoas doentes, e quando ele se aproximava das pessoas, as pessoas eram curadas. Ou seja, Jesus não curou ninguém com a sombra, mas Pedro conseguiu fazer esse êxito. Pedro experimentou muitas maravilhas. Então Pedro acreditava fielmente que ele poderia fazer obras maiores. Então você também tem que ter essa crença, né? De repente você está visualizando só o piso, só aquilo que é positivo na vida do outro, e isso tem incomodado você. Em vez de alimentar o desejo de possuir o que é do outro, experimente alimentar o desejo de ir além, de entender que aquilo que Deus tem para você é bem maior. Então pegue, canalize o sentimento de inveja e transforme ele em uma ação, né? E um desejo de conquistar novas oportunidades, de abrir o campo da mente para estudar sobre coisas novas. Talvez você pode dizer assim: isso que você está falando eu já pesquisei no Google e não achei nada sobre esse assunto. Quem disse para você que o Google é a fonte de sabedoria? O Google não é a fonte de sabedoria. O Google é apenas o registro de ações de algo que algum homem já fez. Existe lá um campo de ações que foram registradas, estão armazenados. Mas nem tudo que tem lá no Google é verdade, é 100% verdade. Tem gente que diz assim: vai lá no Google e pesquisa sobre o assunto. Mas lembre-se de uma coisa: a única fonte de sabedoria que vai trazer entendimento para você sobre as coisas é a conexão daquele que criou todas as coisas, que é o dono do passado, do futuro e do presente. O Criador é a única fonte que nos traz exatamente aquilo que a gente precisa, a sabedoria. Se a gente se conecta com Ele, a gente encontra ferramentas necessárias para conseguir combater o sentimento de inveja e dar um novo sentido. Sair da zona do piso e olhar para o teto, para aquilo que é além, para aquilo que é mais alto. Afinal, aqueles que confiam nele fazem obras maiores. Como identificar as invejas, né? Talvez se você recebe mensagens, como eu já recebi. Tem gente que entra, né, nas minhas plataformas de rede social e diz assim: uau, como você faz para ter tantos seguidores? O seu conteúdo não é nem tão bom assim. Ou seja, quando a pessoa disse a última frase, ela acabou dando um sinal. O seu conteúdo não é tão bom assim. Ou seja, o conteúdo que eu apresento é um conteúdo que toda vez eu entendo, quando eu transbordo na vida do outro, o bem maior eu estou fazendo a mim mesmo. Mas tem gente que não vai gostar do que eu faço, não vai gostar daquilo que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo. Isso é o direito de todo mundo. Você nunca vai agradar a todos. Mas quando tiver uma resposta de confronto sobre você, lembre-se de responder assim: isso não é nem o começo daquilo que está por vir na minha vida.
Quando você estiver diante da sua casa, bem organizada, chegar alguém e dizer, uau, que casa bonita, você tem uma casa muito bonita. Responda, isso não é nem o começo daquilo que há de vir na minha vida. Quando você faz isso, você já dá um novo significado para aquela motivação que está sendo lançada na sua vida. Eu lembro que tem um amigo, né, uma pessoa conhecida da mídia, que eu tive a oportunidade uma vez de lançar um livro e eu estava num espaço que era um dos espaços mais glamourosos da cidade, uma festa incrível com iguarias inimagináveis, e lá naquele espaço uma pessoa se aproximou de mim, pegou meu livro na hora que eu ia assinar, ela olhou para mim e com os olhos cheios de lágrimas e disse, eu sou impressionado com você, tudo que você faz dá certo. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade de ao conseguir realizar alguns sonhos. Detalhe, a última palavra que essa pessoa disse apontou o que estava dentro do coração. Não é à toa que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então aquela pessoa deu um sinal, né? Ela mostrou a gratidão que ela estava sentindo de ver a realização que estava acontecendo na minha vida, mas ela também usou a minha vida como comparação. Isso comprovou que dentro dela estava gerando um sentimento de inveja. Claro que naquele tempo, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, ou a maturidade que eu tenho, com certeza eu iria responder. E isso não é nem a sombra daquilo que há de vir na minha vida. Então, todas as vezes que a gente for confrontado por alguém que está carregado pelo sentimento de inveja, lembre-se de dizer essa palavra. Toda vez que você repetir, rebater dessa forma, dizendo, isso não é nem a sombra daquilo que está por vir na minha vida, você vai bloquear muitas pessoas de gerar dentro delas ações negativas a seu respeito. Lembre-se que o seu foco é aquele que tem os princípios, que é o Criador, que liberou sobre você a possibilidade de fazer coisas extraordinárias. Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. E se ele tem bons pensamentos ao nosso respeito, por que nós iremos paralisar o que estamos fazendo e dar foco para aquilo que é negativo? Lembre-se que o cérebro tem facilidade de receber coisas negativas. Então nós temos que aprender a canalizar aquilo que a gente recebe e dar um novo significado para os nossos sentimentos. E falar de sentimento, existe uma diferença muito grande entre o sentimento e a emoção. A gente não pode esquecer que o sentimento é a forma com que eu encaro o mundo. E a emoção é a forma que eu reajo às coisas do mundo. Como o sentimento da inveja. A forma que eu for reagir vai fazer total diferença. Se eu recebo aquela palavra negativa, você vai acabar se prejudicando a si mesmo e retribuindo aquilo que o outro está te oferecendo. Às vezes, quando tem algum determinado momento que eu estou em um local e eu não tenho medo de falar o que eu penso e o que eu sinto. E às vezes eu vejo algumas pessoas falando algo com uma sensação de malícia naquilo que está sendo falado, querendo paralisar a sua ação. Eu sempre olho para a pessoa e respondo o que eu sinto automaticamente. Se tem algo que é característica minha, eu não conto para os outros aquilo que eu gostaria de falar para a pessoa. Eu chego para ela, se tem uma visão positiva ou negativa, com certeza ela vai saber sobre os meus pensamentos. E quando você fala a verdade, é natural a pessoa pegar e voltar para você a resposta dizendo: nossa, como você é grosso. Geralmente a pessoa usa esse termo porque ela se incomodou com aquilo que você falou, que é contra aquilo que ela acredita. Cada ser humano tem sua verdade dentro de si. Nós acreditamos que fora existe um universo, mas sendo que dentro de nós existe um universo bem maior do que aquele que a gente formata de ideia do que está fora. A nossa mente é um campo que fica diretamente criando todos os dias informações e também a gente acaba criando muitos sofismas. A gente fica preso a uma ideia que não é verdade, que muitas vezes são nossas crenças
que alojam dentro de nós algumas coisas que são como defesa. Toda vez que algo aconteceu traumático, a gente cria um bloqueio e a gente acaba repetindo. Isso nunca mais vai voltar a repetir comigo. Então, eu espero que esse tema inveja tenha trago para você uma noção de uma reflexão e que algumas chaves possam ser adicionadas dentro de você para que possa provocar mudança. Existe um mal. Eu sei que quando a gente é muito perseguido, isso dói, às vezes quer nos paralisar. Mas lembre-se, ninguém joga árvore em uma árvore que não dá frutos. Todas as árvores que são jogadas pedras são árvores frutíferas. Então, toda vez que você fizer algo de qualidade, você será perseguido sim. E lembrando que Jesus não mentiu para nós. Ele disse que o mundo teria as aflições, mas ele disse para a gente ter bom ânimo. Se ele venceu, nós também iremos vencer. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aqui embaixo seu comentário. Adicione o joinha, que é importante para o YouTube entender que esse material é de qualidade. E compartilhe esse vídeo para a pessoa que você sabe que precisa ouvir sobre esse tema chamado inveja. Então, eu agradeço você pela oportunidade, se inscreva no canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.